Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de filosofia do segundo ano e hoje a gente vai iniciar uma matéria nova. A gente vai continuar na modernidade por muito tempo, até o final do ano, mas hoje a gente vai começar uma matéria chamada contratualistas, tá? A gente já viu os empiristas, a gente já viu Kant, né, a questão dos juízos sintéticos, juízos analíticos, a gente já viu bastante Descartes, que é muito importante, e hoje a gente vai entrar num novo tópico da filosofia, que são os contratualistas. Aqui a gente tem uma mudança muito grande de problema filosófico. Lembra sempre que eu falo para vocês, né, que a gente tem mais importante da filosofia do que a gente pensar em autores, a gente tem que pensar nos problemas filosóficos. Por quê? Porque os problemas filosóficos eles são atemporais, eles vão existir em qualquer situação histórica, em qualquer tempo histórico. O que vai acontecer é que você vai ter uma mudança de abordagem por diversos autores, mas o problema filosófico está ali. Quando a gente começou a estudar a modernidade, quando a gente entrou no Descartes, depois os empiristas, né, e o Kant, a gente estava estudando um determinado problema filosófico, que era a questão do conhecimento, a questão da verdade, mais especificamente a questão da verdade, a questão da organização do conhecimento e da verdade. Agora, quando a gente vai entrar em contratualistas, muda-se o polo de observação do problema filosófico. O problema filosófico passa a ser questões ligadas à sociedade e questões ligadas à organização política, mas principalmente a questão dos direitos, a compreensão do indivíduo. Quando Descartes apresentou lá atrás a ideia de autonomia do sujeito, quando ele fala cogito ergo sum, né, que eu penso logo existo, e ele apresenta a perspectiva de que o indivíduo ele possui autonomia, que o indivíduo, ele a partir do momento que o sujeito ele pensa, ele existe, independente de qualquer situação, ele está criando a ideia do indivíduo com autonomia. A partir da perspectiva que ele cria a ideia de um indivíduo com autonomia, sem nenhum tipo de amarras externas, religiosa, social, nem nada, ele existe por si, porque ele pensa, vários outros pensadores vão começar a questionar a situação do indivíduo na sociedade. E o que são os contratualistas? Os contratualistas inauguram uma perspectiva de organização social que é a que vigora hoje. A gente não teria nenhuma ideia de ideias liberais ou ideologias políticas ou estruturas de organização democrática sem os contratualistas. Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a base do contratualismo e a gente depois vai começar a observar os três mais importantes contratualistas. É muito comum quando a gente fala dos contratualistas eles aparecerem em história como iluministas, tá? A gente não utiliza o termo iluminista na filosofia. Alguns até utilizam, mas não é bom. Por quê? Porque o iluminista é um termo histórico. Então, você vai ter vários pensadores que vão se chamar de iluministas porque eles iluminam o mundo no meio das trevas, né? No meio da escuridão, da falta de conhecimento, que era a consequência mesmo dos mais de 1000 anos de filosofia patrística e filosofia medieval, que não tinha essa busca, né, pela racionalidade, pelo conhecimento fora da perspectiva religiosa. Quando surge a modernidade, você começa a fazer essa busca fora da perspectiva religiosa. Então, o que é muito importante a gente ver aqui? Os contratualistas eles vão começar a observar a necessidade de observar como funciona a situação dos direitos dentro de uma sociedade. Não existia, antes dos contratualistas, a perspectiva de que existiria direitos individuais ou coletivos para as pessoas que vivem na sociedade. A organização social era uma organização muito perversa, né? Ou você participava da nobreza, e a nobreza era teoricamente escolhida por Deus, e se você não fizesse parte da nobreza, você era propriedade de alguém, ou você tinha uma vida, você era um invisível social. O que é a ideia base do contrato social? É a perspectiva de que todos os indivíduos que vão viver dentro de uma estrutura social, independente da casta a qual elas pertencem e independente do grupo social ao qual elas vão pertencer, essas pessoas possuem direitos. Observe que eu não utilizei o termo classe social. Por quê? Porque classe social é um termo do século XIX e a gente ainda está aqui na perspectiva do século XVI, XVII, ok? O próprio conceito de classe social é oriundo dessa perspectiva mais dos contratualistas. Então, qual é a ideia base dos contratualistas? Todas as pessoas que vivem dentro dessa estrutura social possuem direitos. Isso é muito novo, tá, gente? Porque essa ideia de que independente da sua situação financeira, independente do seu grupo social, você ter direitos,
é algo inovador, porque não tinha essa perspectiva, tá? Se você não pertencesse a uma elite, você automaticamente era dominado por alguém. Algumas características importantes dos contratualistas. Os contratualistas, eles são características dessa ascensão da burguesia. Uma burguesia é um grupo social muito perdido no sentido de direitos, porque ela começa a ter dinheiro, mas ela não possui nenhum tipo de direito político. Os contratualistas, eles, para trazerem esses direitos políticos para esse grupo social, eles acabam estendendo os direitos para todas as pessoas que estão na sociedade. E aí o que a gente vai ver, depois desse período inicial dos contratualistas, vários movimentos sociais, inclusive no século XX e XXI, nessa busca pelos direitos individuais de grupos sociais que até então não teriam esses direitos. Então vamos por parte. Então qual é a base do contratualismo? Todo mundo possui direitos dentro da sociedade. A partir daí começa a surgir a ideia base dos direitos civis, que é uma ideia básica dentro de uma estrutura democrática. Não existe democracia hoje sem direitos civis. Lá nos contratualistas existia democracia? Não, tá? Democracia era algo que ninguém nem pensava, nem pensado, tá? Essa ideia de democracia. Então o que você vai ter? Você vai ter uma perspectiva de que todas as pessoas que vivem na sociedade possuem direitos. A partir disso, eles começam a compreender que a sociedade ela deve ser organizada num contrato, onde as pessoas, os indivíduos, assinariam um contrato com alguém para gerir a sociedade, ou não necessariamente com alguém, mas com uma certa ideia. E uma das características interessantes dos contratualistas é que eles vão trazer uma série de direitos nessa perspectiva de que a sociedade nada mais é do que um grande contrato social. Quais são esses direitos? Direitos políticos, que é algo que não se tinha, quem não fazia parte da elite, e no caso da elite era a nobreza. Então a ideia de que todas as pessoas que vivem dentro da sociedade possuem direitos políticos. Direito à propriedade privada, que era algo também que não era comum. A propriedade era normalmente do rei, você ter aquele grupo social da nobreza, e você não era dono da sua própria casa, da sua própria terra. Você podia perder isso a qualquer momento. A gente tem uma característica, a gente tem uma história muito interessante, né, quando a família real veio para o Brasil e aí foi marcando a casa das pessoas para tirar as pessoas que estavam naquelas casas, para aquelas casas servirem para a nobreza portuguesa. É uma característica. A propriedade era do rei de Portugal, você estava usando aquilo, mas não era sua na prática. E aí os contratistas deixam bem claro a necessidade de organizar a ideia de propriedade privada. Então você vai ter os direitos individuais, você vai ter a propriedade privada e você vai ter os direitos políticos. Os direitos políticos talvez sejam a parte mais importante do contrato social. Porque, por mais que você questione a questão da propriedade privada, que outras teorias, outras linhas políticas, outros filósofos vão questionar, um contratualista, inclusive, vai fazer esse questionamento, que é o Rousseau, que a gente vai ver na frente, sobre a questão da propriedade privada. Os direitos políticos e os direitos individuais, eles se tornam a base para a sociedade que vai se formar a partir dos contratualistas. E essa base ela é tão sólida que hoje todas as nossas ideias sobre organização de sociedade é baseada nos contratualistas. Lembrando que quando eu falo de direitos individuais, eu estou falando de direitos iguais, tá? Os contratualistas trazem a perspectiva de que todos nós somos iguais perante a lei, que todos nós possuímos direitos individuais e direitos políticos. Não existia essa perspectiva antes. Não é à toa que uma das bandeiras da Revolução Francesa é a palavra igualdade. Por quê? Porque o contratualismo traz a perspectiva de igualdade de direitos entre os indivíduos, independente dos seus grupos sociais. Então, a partir do momento que aparece a ideia do contrato social, que aparece a ideia do contratualismo, você tem uma mudança enorme na sociedade e você vai ter uma sequência de revoluções e uma sequência de reorganização de estados porque bebem na água do contrato social. Nas próximas aulas a gente vai ver os três mais importantes contratualistas, né? Que é o Hobbes, que é um contratualista muito famoso, que tem inclusive a principal obra dele, que é o Leviatã, tá? E eu vou explicar inclusive como é que é essa ideia do Leviatã dentro da perspectiva do contrato social. A gente tem o Rousseau, que tem uma visão muito de vanguarda também. Ele observa inclusive alguns problemas que algumas
do próprio contrato social na organização da sociedade, e a gente vai ver o Locke, que a gente falou do Locke no empirismo, e a gente vai falar de novo na questão política, que o Locke, inclusive, ele apresenta o conceito de democracia liberal, que é a democracia, é o estilo de organização democrática mais forte no Ocidente hoje. Então, ele é muito importante. É uma figura muito antagônica, é uma figura cheia de questionamentos, mas lembre-se sempre de uma coisa. Quando a gente estuda filosofia, a gente está estudando problemas filosóficos. Nunca permita que a postura de um pensador faça com que a gente ignore a ideia dele. Então, por mais que o Locke tenha em sua vivência uma vivência bem controversa, a sua perspectiva de democracia liberal é muito importante para a organização das sociedades do século XIX, século XX e século XXI, ok? Gente, qualquer dúvida, mandar e-mail para o e-mail institucional ou me encontra na tutoria online toda terça-feira, ok? Beijos!